Iniciando mais um vídeo para este canal A Verdade é Cristo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que clicou neste vídeo, você está ciente do assunto por conta do card aí já falando. Mas os fatos que a Bíblia nos afirma que a igreja estará presente aqui na perseguição, que o anticristo, não os falsos, né? Não o espírito do anticristo, mas o anticristo estará perseguindo a igreja. Isso é um fato, está escrito, Apocalipse capítulo 13. Então eu preciso dar essa resposta a este pregador. Eu não sigo muitos pregadores nesses últimos dias, mas é um pregador da atualidade. Depois eu vou colocar aí o nome dele correto aí na edição do vídeo. Neste momento que eu estou gravando eu não conheço ele, já ouvi ministrar, mas eu preciso falar sobre o pré-tribulacionismo, a mentira que é o pré-tribulacionismo, e a verdade é que Jesus ele virá, sim, mas em um momento em que a igreja estará numa fragilidade, porque ele vai permitir que o anticristo persiga a igreja. Então esse vídeo aqui é uma resposta ao pré-tribulacionismo, pois eu sou pós. Eu acredito também que o mid-tribulacionismo está mais próximo à resposta da verdade do arrebatamento da igreja do que o pré. Porque o pré-tribulacionismo fala que a igreja vai ser arrebatada agora, mas não vai passar pela grande tribulação. Então assim, dizem que eles dizem que não estão falando quando vai ser, mas está apontando, né? Hoje ou amanhã ou depois. Né? Eles falam, a gente não sabe quando será, mas está falando que pode ser agora. Então, se não sabe, como é que fala que pode ser agora? Então não é, então você não sabe. Então, a Bíblia só nos afirma que a igreja vai passar uma dificuldade, né? Então Jesus virá arrebatar. Quando isso, a gente não sabe. A gente sabe que vai ser um período muito difícil. Paulo ele vai dizer assim, que antes que o iníquo, né, se assentará no trono, né? O abominável, o assolador. Ainda Paulo fala aquele que Daniel disse. Então assim, Daniel 9:27. Paulo ele explica, né, que antes do arrebatamento da igreja, o anticristo, o iníquo, né, o filho da perdição, ele vai se assentar no trono, né? Então a igreja vai o anticristo, a igreja vai ver o anticristo, a igreja vai presenciar o anticristo. E os fiéis, os verdadeiros, aqueles que estiver firme com Cristo, firmado na rocha, eles ficarão firmes, não aceitarão a marca, não adorarão a imagem, não aceitarão a marca na mão direita ou na testa. Os fiéis, né? Porque os falsos vão aceitar. Se a Bíblia não mencionasse, se a Bíblia não falasse disso, não tinha necessidade da Bíblia dizer que você não pode aceitar. Então quer dizer assim, a igreja vai estar aqui e a verdadeira não vai aceitar. É isso. Eu vou colocar um vídeo e eu vou estar falando com os irmãos. Eu quero que você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva neste canal. Eu falo da Bíblia aqui, eu falo do Apocalipse, do arrebatamento, eu falo das coisas futuras, das profecias do Apocalipse. Este canal foi criado para isso, irmãos. Então se você gosta de Bíblia, gosta da escatologia bíblica, clique no botão aí, se inscreva e dá o like, deixa o seu comentário neste vídeo, me ajude a proclamar o evangelho e o algoritmo também a divulgar os meus vídeos para mais pessoas que precisam aprender do verdadeiro evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Então, vamos pro vídeo e eu quero fazer esse comentário junto com vocês. Geralmente a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista e eu falo para vocês, irmão, é muito fraca a teologia do arrebatamento, né? A escatologia bíblica pré-tribulacionismo é muito fraca. Eu vou soltar o vídeo aqui, vamos acompanhar, irmãos. Se quiser ficar, fica. A igreja vai subir. Aqui já começa com sarcasmo, né? Se quiser ficar, fica, mas a igreja vai subir. Com certeza a igreja de Cristo ela vai subir. A hora ninguém sabe. Em momento algum a gente sabe que hora vai ser isso aí. Mas a igreja vai subir. Mas o sarcasmo dele é que os pós-tribulacionistas, o mid também, não acreditam que vai ser agora ou amanhã. A gente sabe que tem um momento, né? A gente não sabe quando,
Mas tem um momento exato para a igreja ser arrebatada, mas a gente acredita que não é agora. Mas aqui usa de sarcasmo por falta de conhecimento não bíblico, né? Conhecimento na escatologia bíblica, né? Que a igreja pré sobe e a igreja pós vai ficar aqui com o anticristo e sofrendo. Eu repito, existem pessoas que dizem: a igreja vai ficar na grande tribulação. Quer tribulação? Fica com a tribulação. A igreja lavada, remida, salva. Aí é um ataque, né? A falta de conhecimento da escatologia bíblica, né? E a pessoa talvez não estuda a escatologia bíblica e fica presa a poucos textos bíblicos, né? Ou por falta também de coragem de pregar a verdade e ter que se desvincular do ministério, porque a pessoa que for pós ou mid não pode participar de uma Assembleia de Deus aí, Ipiranga, Belém, Madureira, sei lá qual igreja que ele seja, mas as igrejas geralmente pré-tribulacionistas são Assembleias de Deus ou qualquer outra igreja que... Essa é a verdade. A maioria das pessoas não estudam escatologia bíblica. É um estudo muito difícil, é um estudo complicado e as pessoas estão mais preocupadas com as suas próprias vidas, né? Ninguém quer saber da vinda de Cristo, de se preparar do arrebatamento da igreja. Geralmente isso não dá like, isso não chama a atenção de ninguém. E aí a falta desse estudo escatológico dá nesse tipo de mensagem aqui. Vamos terminar. Justificada no poder e na graça, no olho do Espírito, no toque da última trombeta, vai subir. Eu vou falar claramente. O pau vai quebrar na terra. 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. E a igreja vai estar lá na glória sim. Aí usa de jargão, tá? 7 taças, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 taças. Aí é jargão. Não explicou nada, irmãos. Não explicou nada. São 7 taças. O que cada taça está dizendo? São 7 trombetas. O que cada trombeta está dizendo? São 7 igrejas. Cada igreja ali recebe uma carta. Cada carta é dedicada a uma igreja. O que está sendo revelado ali à igreja tem que ser explicado. Isso é jargão bíblico de falso conhecimento escatológico, tá? Passou por cima de tudo ali e ele vai falar o achismo dele, né? O que ele acha do arrebatamento da igreja. Mas explicar que é bom. Santo, 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 santo. Eu vou entrar, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia. Eu quero falar claramente a vocês. Olhai nos meus olhos. Aqueles que dizem que a igreja fica, não entenderam o mistério da graça. Se vocês são justificados na graça, então que graça é esta que não te livra da ira de Deus? Ao ponto... Pronto, aí aqui ele falou da ira de Deus. A ira de Deus. Para o entendimento dos irmãos, tá? Eu serei rápido nesse vídeo aqui, tá, irmãos? Mas aí a gente faz um vídeo mais elaborado mais tarde, explicando cronologicamente cada segmento aí dos tempos do arrebatamento da igreja, né? O que antecede e depois. Antes do arrebatamento da igreja tem a perseguição. A perseguição é a grande tribulação. Depois da grande tribulação, vem a ira de Deus, que é o derramar das 7 taças da ira de Deus. O derramar da ira de Deus, a igreja já foi levada. Ao derramar das 7 taças da ira de Deus, a igreja já foi arrebatada. Então aqui, quando derramar a ira de Deus, a igreja já foi arrebatada. Mas a grande tribulação não é a ira de Deus. Porque a ira de Deus, ela vai pegar não só aqueles que ficaram, aceitaram a marca, adoraram a besta, mas também o anticristo e seus adeptos. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra e aqueles que não foram arrebatados. Mas ele não vai dizer isso aqui, tá, irmãos? Vamos continuar aqui o vídeo. De criarem um novo Deus, dizendo que este Deus é Deus de amor, que não tem coragem de lançar no lago de fogo, que não tem coragem de lançar no inferno, porque é muito bonzinho, é algodão doce, é amorzinho, é Nutella. Eu vim pregar para crente raiz esta noite. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também tem ira. Deus é amor, mas também está sentado no trono de glória. A partir do momento, irmãos, que você aprende a ministrar uma palavra de Deus, você descobre o que é jargão, o que é exegese bíblica, o que é homilética e o que é hermenêutica. E o que ele está fazendo aqui são jargões bíblicos. Jargões bíblicos é quando você
não explica o texto, não faz uma exegese do texto, porque eu não estou vendo ele utilizando o texto aqui ou falando do texto. Ele está andando para lá e para cá e gritando. Então ele está usando de jargão bíblico para chamar a atenção. Se a graça é graça suficiente para me livrar da ira de Deus. Eu vou repetir para quem tem ouvido para ouvir. E boca para dar glória. Se tu fica na grande tribulação, graça já não é mais graça. E o sacrifício da cruz... Se você fica na grande tribulação, então ele está dizendo que a igreja foi levada e quem ficou na grande tribulação está sem a graça. Não entendi. O pós-tribulacionismo, né, o MID também, ensina que o arrebatamento é ou no meio, o MID tribulacionismo acredita que no meio da grande tribulação a igreja é levada, e o pós acredita que no findar da grande tribulação, né, a perseguição da igreja, a igreja vai ser elevada. Então, o que ele está dizendo aqui, né, que é a versão pré-tribulacionista, que, né, a igreja pré foi levada, né, os assembleanos, e os pós e os mid ficou aqui, e a graça não existe. Ele vai dar uma explicação dele lá do achismo. Não é eficiente. Jesus morreu para tomar sobre si os seus pecados. Se tu aceitou, ele tomou e acabou. Não tem mais ira sobre a tua cabeça. Tem ira sobre quem ainda não pediu perdão para Deus. Se a graça é graça... Não tem lógica, nem faz sentido o que está dizendo. Se a perseguição está acontecendo com a igreja ali, quer dizer que Deus não é com ela, porque não tem graça? E Pedro foi morto por quê então? Porque estava sem graça? Qual igreja foi perseguida ali na época de Nero, no Coliseu, que teve ali, né, muitos irmãos sendo jogados aos leões? Era falta de graça? O que aconteceu com nossos irmãos que foram mortos? Policarpo? Tantos outros irmãos perseguidos e mortos, torturados, foi falta de graça? Porque se a falta de graça leva a gente à tortura, se a falta de graça nos leva à perseguição, irmãos, os nossos irmãos que morreram para a igreja hoje, se esses irmãos que morreram foi por falta de graça, não sei o que a gente está vivendo. Então Jesus já voltou e a gente ficou e não estamos sabendo. É graça para te livrar da ira de Deus na grande tribulação. A igreja não vai ficar, porque se fica graça não é mais graça. Segundo, se a igreja ficar, o Espírito também fica. Se o Espírito ficar, também sofre a grande ira de Deus. Que Deus é esse que luta contra si mesmo em ira? Deus não luta contra o próprio Espírito. E se ele está na igreja, antes de Deus desembanhar... O Espírito Santo, ele vai nos auxiliar no quê? O Espírito Santo vai nos auxiliar a ser fortes. Sabe que força que Paulo tinha para resistir e ser decapitado em Roma? O Espírito de Deus. O homem não tem força alguma. Se dependesse de mim, eu ia correr mesmo com medo. Mas o Espírito Santo de Deus vai me dar força para dizer não vou aceitar a marca, não vou me curvar. Sabe de onde tiraram força Sadraque, Mesaque e Abednego? O Ananias, Misael e Azarias? Do Espírito de Deus. Toda vez que você vê um homem de Deus sendo forte ali, não é porque ele é forte, é porque o Espírito o fortalece. É isso, irmãos. Os homens não somos fortes. O que nos dá força é o Espírito Santo. E sem ele, não podemos nada. Espada na terra. Ele olha para a terra e fala: "Ó Espírito, sim, Senhor, sai da terra com a igreja que agora eu vou entrar." Com certeza, o Espírito vai junto. Estou sentindo Jesus aqui. Terceiro, se a igreja fica, vai ver o anticristo. Tu não vai ver o anticristo. Se tu é lavado e remido no sangue do Cordeiro, tu não vai ficar aqui para ver essa nojeira. Tu vai aí para a glória, ver o próprio poder e a glória de... E aonde que ele está usando o texto aqui, irmão? Você pode ver que é um achismo. É uma forma de ministrar assembleana, né, para conquistar a massa. É algo que eu não consigo, irmãos, fazer, porque não tem como pregar mentira. Eu preciso ministrar a verdade bíblica aqui para vocês. Então eu não consigo mentir, porque dentro da palavra de Deus nos mostra que a igreja vai passar aqui, vai ver o anticristo. E eu vou mostrar aqui. É muito difícil assistir isso aqui. Deus manifesta.
O que estamos vendo é o espírito do anticristo. Anticristo manifestado não, porque ele vai fazer aliança com Israel de 7 anos. E dizem que depois dos 7 Jesus volta. Então tá bom. Se eu fico, eu vejo o anticristo. Se eu vejo o anticristo, eu vejo a aliança. Se eu vejo a aliança, eu conto os 7 anos no calendário e digo: Jesus vai voltar? Aqui eu ia saber o dia, eu ia saber a hora. Entenderam lá? Mas como eu ia saber o dia e a hora, se daquele dia, daquela hora, daquele momento, daquele, tu é de Bíblia, daquele instante, ninguém sabe, a não ser o Pai que está sentado na glória. A data que vão saber é a segunda vinda. Arrebatamento ninguém sabe. Pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser quando a glória descer nesse tempo, porque Deus já está falando no meu ouvido. Jonathan, entrega logo o que eu quero falar com a igreja, que eu quero derramar minha glória. Pode ser a qualquer momento. E se pode ser a qualquer momento, filha de Deus, existe diferença entre arrebatamento e entre segunda vinda ou madecre. Vocês são de Bíblia e vocês vão concordar com o que eu vou falar agora. Existem 2 trombetas que se parecem, mas não são a mesma. A 7ª trombeta é do Apocalipse, é para quem fica na terra. A última trombeta é só para a igreja. A 7ª trombeta é diferente da última. Quer ver? Na última trombeta será no abrir e fechar de olhos. A 7ª trombeta, todo olho verá, toda língua confessará. A última trombeta. Aí ele vem ministrando sobre pré-tribulacionismo. A igreja que ficar não é igreja, mas vamos para o texto, né? Apocalipse capítulo 13. É o que eu sempre ministro. E parece que o pré-tribulacionismo, as igrejas pré-tribulacionistas fogem desse texto aqui. Era mais fácil arrancar esse texto da Bíblia do que pregar heresia. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 7. Diz assim: também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. Quem são esses santos aqui, igreja? Quem são os santos? O único santos que eu vejo aqui é a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, que é conhecida como santos por Deus. E ele vai permitir, Deus vai permitir, fazer guerra aos santos e vencê-los. Se a igreja foi levada, quem é os santos que ficou? Se a igreja foi levada, que igreja é essa que ficou aqui? Então não faz sentido. Por que esse texto está aqui, se a igreja foi levada e a igreja não vai ver o anticristo? Mas eles não vão explicar isso aqui. Se você perguntar na sua igreja, no pré-tribulacionista, e falar para eles, me explica esse texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Eles não vão explicar. E se eles explicarem para você, eles vão inventar qualquer coisa, vão pregar um outro texto para distorcer o que está escrito aqui. Mas o que está escrito aqui não tem como distorcer. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Que igreja que vai ficar? Que tipo de igreja que vai ficar? Não faz sentido. Se a igreja vai subir, qual igreja que vai ver o anticristo? Que igreja que vai ser perseguida? Não faz sentido. Apocalipse capítulo 6 e o versículo 9 vai dizer a mesma coisa também. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por conta da palavra de Deus e por causa do seu testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não nos julgas e nos vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então aqui Jesus está dizendo, não está esperando eles morrerem de uma causa natural, mas de serem mortos. Isso que vocês estão entendendo mesmo, irmão. Perseguidos e mortos. Jesus, ele permite a igreja ser perseguida. Quando foi que Jesus falou que você não ia ter dificuldade? Jesus, ele nos ensina que todos teremos luta, mas que a gente venha a ter ânimo para enfrentar. Paulo vai dizer para a gente revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta contra a carne nem contra o sangue, é mais contra o inferno, contra os demônios.
Então, a Bíblia nos ensina a gente se fortalecer para a batalha, para as guerras que existem. Eu vou colocar mais um vídeo para dizer aqui quando foi inventada essa teologia pré-tribulacionista, como nasceu a teologia do pré-tribulacionismo, que é uma teologia recente, tem muito pouco tempo, até o século XVIII. Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo,
poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, de Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. Tá aqui, meus irmãos. Se você não acredita, irmãos, tá disponível aí os livros. Pega os nomes aí que foram colocados. Eu quero que você pesquise por sua própria conta, tire suas próprias dúvidas. Este canal foi criado para libertar você do controle que infelizmente alguns tentam manipular a verdade, né? Mas eu quero deixar aqui a liberdade para que você venha entender o que foi que Jesus nos deixou. Se até o século XVIII, irmãos, existia somente uma ideia, uma forma, um pensamento, e agora uma nova teologia que não tem mais de 100 anos de idade, criada em 1900, né? Tem 100 anos, no século XIX, praticamente, vem mudar toda uma história que foi criada. Eu não posso acreditar nisso. Eu ainda continuo com a Bíblia, eu continuo com os pensamentos que nossos irmãos antepassados tinham até o século XVIII, e é isso que eu tenho que deixar para vocês, irmãos. Quer acreditar no Tim LaHaye? Quer acreditar nos filmes de ficção? Quer acreditar que tá tudo bem, que você pode ser arrebatado daqui a qualquer momento? Continue acreditando. Mas que a igreja precisa estar preparada para uma grande perseguição. Não sei quando vai ser isso. Não sei se o anticristo já está se levantando. Não sei se o anticristo já existe. Mas eu sei que a Bíblia fala dele e que algum momento ele vai aparecer. Não sei quando. Não sei se ele já está dominando, porque talvez a gente não saiba que ele já está dominando algum país, algum lugar. Já está com seus planos em ordem. Não sabemos. Mas uma coisa eu sei, que eu vou ficar firme em Cristo. Vou ficar firme em Jesus. Vou manter a santidade em Deus. E vou guardar os seus estatutos, seus mandamentos e continuar pregando o evangelho a toda a criatura, porque foi isso que Jesus mandou. Muitos nomes foram citados aí. Procura saber cada pessoa que foi citada nesses vídeos, tá? É um vídeo rápido, eu quero que vocês tenham esse pouco de tempo desse vídeo aqui para que vocês abram seus olhos e vejam a verdade. E fique com Deus. Muito obrigado.